todos bem-vindos a mais um episódio da BucoCast. Estamos aqui em São Paulo, direto dos estúdios aqui no bairro da Lapa, em São Paulo, para falar um pouquinho mais sobre cirurgia ortognática, falar um pouquinho mais sobre a trajetória do cirurgião bucomaxilofacial, ou seja, nós vamos nortear aí várias áreas dentro da bucomaxilo e eu quero que você fique conosco aqui, porque hoje tem uma história bacana aqui de um colega da especialidade que eu estou recebendo aqui, o professor Dr. André Sakima Serrano. Professor, um prazer imenso recebê-lo, poder fazer esse podcast contigo e falar um pouquinho sobre a sua trajetória, aquilo que você tem feito dia a dia na clínica, no hospital, que eu acho que a gente tem uma galera aqui que nos acompanha pelo nosso canal para poder aprender um pouquinho mais do seu dia a dia. Seja bem-vindo. Legal, Ismael. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco, né? Quem sabe contribuir um pouco com minha experiência para quem está começando também. Saber que existem vários caminhos para se chegar num objetivo. E acho que é importante no começo da carreira a gente ter, de repente, alguns exemplos. Eu me espelhei muito em exemplos assim de cirurgiões para poder trilhar aí um caminho e tentar chegar onde eu quero. E acho que é muito bom ter essa oportunidade. Obrigado. Você era aqui de São Paulo, professor? Eu nasci em Botucatu e vim para São Paulo com 8 anos de idade. Então, eu tive uma infância, primeira infância no interior, né? Criado solto, jogava bola na rua, tudo aquilo. Mas sempre quis vir para São Paulo. Eu tenho primos aqui e vinha para cá quando criança e, felizmente, meu pai conseguiu uma transferência para vir para cá. Então, eu cresci aqui dos 8 aos 18 em São Paulo. De onde veio a odontologia? A odontologia veio da minha família. Eu tenho vários tios dentistas. Eu nunca imaginei que eu fosse seguir odontologia, porque eu gostava muito de matemática, eu tinha outras ideias em mente. E nunca pensei em fazer medicina, né? Só que chega aquela hora de decidir, a gente, muito novo, decidiu o que vai fazer para o resto da vida. Né? Que é muito natural. A pessoa da odontologia, ela visa a medicina, a gente tem bastante histórias aqui, e aí acaba escorregando para a odontologia, não é o seu caso, né? Foi ao contrário. Eu tinha exemplos na família de tios dentistas muito bem-sucedidos, então a minha ideia era o seguinte, no mínimo eu vou ter onde trabalhar, né? E no fim acabei escolhendo uma área que a gente tem vida parecida com a de médico, né? Por ironia da vida, acabei trabalhando com a buco, que você vive em hospital, passando visita, em centro cirúrgico, e é o que eu amo fazer hoje, não troco por nada. Eu conheço o professor Maurício Sakima. Tem a ver com a família, o sobrenome? Sim, o Maurício Sakima é o meu primo, o pai dele... Um grande ortodontista. Grande ortodontista. O pai dele era irmão da minha mãe, é meu primo de primeiro grau. Um grande orgulho para a gente ter ele na família como um grande expoente aí da área da odontologia. E ele foi uma das pessoas que eu me espelhei para seguir a odontologia, com certeza. Show de bola. Professor, fale um pouquinho sobre a sua formação. Onde você fez a sua formação, onde você estudou, onde você passou? Eu fiz a graduação na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Lá eu me formei em 99 e comecei um estágio logo a seguir em periodontia. No terceiro ano da faculdade, a gente tinha aula com grandes expoentes, né, em cirurgia, Reinaldo Mazzottini, Eduardo Santana, que ali já começou um sonho em seguir a bucomaxilo. Mas eu via na época como um caminho muito longo e eu não tinha esse tempo para arriscar, entre aspas, porque eu sabia de pessoas que tinham seguido para a buco e não tinha dado certo. Tem muito, né? Tem muito. Então, eu comecei na Pério com o Eloir Passanese, na época, e o professor Dioclésio Narraz. Me deu uma base muito boa. Eu fui para a Pério para fazer implante. E dali eu passei na prova de implante do Centrinho, de Bauru. São 2 anos de residência em implante integral, que você faz muita prótese sobre implante, muita cirurgia de implante. Lá, em 2002, eu tive a oportunidade de acompanhar os casos que o professor Branemark tinha feito 10 anos antes de implante zigomático. Caracas! Então, foi ali que eu tive o primeiro contato com implante zigomático, né? E dali eu saí para trabalhar numa clínica em Campinas, que fazia muito implante zigomático. E eu tive a oportunidade de conhecer nessa clínica, que era do Reginaldo Melhorança, eu conheci um cirurgião bucomaxilofacial chamado Jean-Peter Ilg. É um cirurgião muito proeminente no Brasil, ele esteve no HC por anos como assistente, formou excelentes cirurgiões pelo país. E desde 2004 eu acompanhei ele em ortognática, a gente opera hoje, até hoje juntos, né? Foi um dos meus mentores aí na cirurgia. E chegou... Em 2005, mais ou menos, eu decidi realmente fazer a buco,
Comecei a estudar para isso, perguntei a opinião dele, ele me deu a força. E a partir daí eu fui atrás de provas de residência e tudo mais. Acabei fazendo o curso do João Gualberto aqui em São Paulo, professor Dr. João Gualberto da FUUSP, e me formei em 2010 em bucomaxilo. Hoje aqui em São Paulo, como que é o seu dia a dia? Você atende clínica, hospital? Só para entender um pouquinho aí como que é. Eu trabalho quase 100% do tempo na minha clínica particular aqui em São Paulo e faço plantão de retaguarda em bucomaxilo no Albert Einstein, Hospital Albert Einstein. Então, toda terça a gente está de plantão lá e um fim de semana a cada 3 finais de semana. Então, essa é a minha rotina praticamente. Falando em Einstein, a gente estava conversando antes, é mais tranquilo, né? Uma parte de hospital como o Einstein hoje não tem como comparar com outros particular ou até hospital público, né, professor? Sim, do ponto de vista de volume, sim, é mais tranquilo, mas são demandas diferentes, né? E então, é um hospital que tem uma porta e recebe pacientes de vários planos, né? Não é um hospital de plano de saúde. Então, o volume, é claro, é reduzido, mas tem sim sua demanda e a gente tem um certo volume ali de casos, né? Claro que não são casos como os do SUS, dos hospitais do SUS de porta, que tem a todo momento politrauma, panfacial e tudo mais, mas te demanda o conhecimento que você adquiriu nesses casos para poder atender os casos com excelência. O trauma no SUS e no particular é a mesma coisa, né? O paciente, né? Só para você ter uma ideia, né? Um dos politraumas que a gente teve no Einstein foi um paciente que estava saltando de paraquedas, o paraquedas enrolou e ele veio numa queda e conseguiu ainda, ao cair no solo, fazer o rolamento e sobreviver. Esse paciente ficou em coma por quase um mês, teve fraturas em todas as partes do corpo e a gente fez em 2 cirurgias de 8 horas a panfacial dele. Caracas. É diferente o perfil do paciente, né? O paciente do SUS geralmente são pacientes que motociclistas, né, que estão ali se arriscando todo dia na cidade de São Paulo aí. E chegam para a gente já com também politraumas importantes e panfaciais também importantes. Né? São perfis diferentes. São perfis diferentes. Mas o problema é o mesmo, né? A resolução tem que ser definitiva, uma resolução de excelência. Né? Muitas vezes não se consegue alcançar a excelência nos traumas, né? Mas a gente sabe das limitações, mas sempre buscando a excelência. Professor, a bucomaxilo a gente sabe que é uma especialidade que dá condição aí pro profissional trabalhar em várias áreas, né? São várias patologias que esse profissional consegue trabalhar. E a gente tem falado muito sobre implante zigomático, que é uma área que você já é especialista e vem trabalhando há muitos anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina com implantes. Hoje, o zigomático, não sei se é porque eu acompanho, parece que virou uma febre do zigomático agora, né? Como que é isso, professor? Isso é muito interessante porque o zigomático começou lá atrás com o Brennemark, em 92. Teve sua técnica mais divulgada nos anos 2000, onde existiam cursos de credenciamento para implante zigomático. Inclusive, eu fiz parte de uma das equipes que davam esses cursos no Brasil, de 2004 a 2008. Depois veio a era dos biomateriais para a resolução das maxilas atróficas. E se viu que não resolvia tudo, né? Ainda existe a indicação para o implante zigomático. Tanto que hoje em dia, no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, existem muitos alunos procurando curso de formação em implante zigomático. Inclusive, nós fazemos parte de um grupo de clínicas chamados H-Centers, que recebe alunos aí também para fazer essa formação. E recentemente tive a oportunidade do professor Manganello convidar a gente para um curso de Cadaver Lab. Que é referência, né? Que é referência, né? E a gente vai dar esse curso em agosto próximo com 10 alunos fazendo prática em cadáver para a instalação de implantes zigomáticos. Então, é uma febre realmente, voltou porque é uma indicação que funciona para os casos de atrofia severa da maxila, né? Então, não é melhor do que fazer enxerto, não existe, acho que, uma técnica melhor que a outra. Existem técnicas, na nossa mão resolve muito bem e de uma forma eficaz e rápida. Então, acho que é por isso que voltou a procura pelo zigomático. E existe no implante zigomático uma dificuldade de você fazer
a cirurgia, né? Ela está muito próxima ali da cirurgia ortognática. Quando eu vi uma cirurgia, já participei de cirurgia ortognática também, mas eu fiquei assustado, cara, com o implante, porque assim, ele é uma cirurgia considerada bem, assim, dentro da especialidade, né? Que demanda uma destreza do cirurgião, né? Uma curva de aprendizagem para poder aplicar a técnica. Me fale um pouquinho sobre essa dificuldade, aonde que você enxerga o porquê que o implante zigomático não são todos os colegas que conseguem fazer esse procedimento. Exato. Aliás, foi através do implante zigomático que eu criei a segurança para poder seguir na área da bucomaxilo, né? Porque realmente exige uma destreza. Se você pegar um cirurgião que teve formação de bucomaxilo pura e vai já para implante zigomático, ele vai ter dificuldade. Você tem que ter conhecimento de osso-integração, torque, passo de rosca, da implantodontia e conhecimento cirúrgico, de anatomia ali da região do osso zigomático, que é muito próxima a áreas nobres como a órbita, fossa infratemporal, etc. Então, une as duas coisas, né? No começo eu tive dificuldade da parte cirúrgica anatômica mesmo, de acessar as regiões necessárias, porque eu não tinha formação da bucomaxilo. Mas, por sorte, tinha o Jean-Peter Hughes do meu lado ali, falando, olha, descola para cá, descola para lá, segurando na mão no momento que precisava. E depois de um ano acompanhando eles operando, afastando para eles fazer o implante zigomático, eu fiz o meu primeiro implante zigomático. Nisso eu já estava participando junto dos cursos de formação, fazendo cirurgia em modelos, aprendendo tudo que tinha a respeito do implante zigomático, né? Então, acho que a formação vem disso, vem de você, primeiro, ter a teoria muito bem sedimentada, com artigos, e acompanhar também cirurgiões que já fazem a técnica, né? E hoje existem muitas variações de técnica. A gente teve a felicidade, em 2006, publicar uma modificação de técnica que ficou muito conhecida, chama técnica exteriorizada do implante zigomático. É uma técnica que você passa o implante por fora do seio maxilar. Isso facilitou muito a instalação do implante zigomático e melhorou muito a posição protética da plataforma do implante. Na época a gente publicou isso numa revista nacional, não teve um impacto internacional grande. Alguns anos depois, o professor Carlos Aparício, que é o idealizador da filosofia Zaga, que deu origem ao nome dos Zaga Centers, ele publicou isso e muito parecido com o que a gente havia publicado. Então, essa modificação da técnica trouxe a facilidade, entre aspas, né, para os colegas realizar a técnica com mais segurança. E diminuiu o índice de complicação em seio maxilar, por exemplo, e facilitou a instalação do implante zigomático. E, inclusive, a gente foi citado em 2016 numa revisão de literatura do professor Albrechtson como o primeiro artigo a citar a técnica exteriorizada. Então, isso foi interessante, né? Uma citação num jornal internacional de um paper nosso nacional. Foi interessante isso. E no zigomático, qual que é a dificuldade que você enxerga do cirurgião que sai do convencional e busca avançar seu conhecimento com a técnica do zigomático? Onde que é a insegurança? Qual que é a dificuldade? Você que passou, obviamente, por essa fase, como que você pode compartilhar isso para aqueles que estão começando? Perfeita a sua pergunta, porque realmente essa é a maior dificuldade no eixo de instalação do implante zigomático. Ele é um implante mais longo, né, uma broca mais longa, então qualquer alteração de angulação aqui na base da broca vai dar uma alteração de milímetros ali na ponta, no ápice da broca, né? E quando você está ali trabalhando numa região que tem osso zigomático, órbita de um lado e o rebordo alveolar aqui na parte de baixo, com o seio maxilar no meio do caminho ali, tudo isso pode bagunçar um pouco a noção de anatomia. E a forma de você abordar melhor para fazer implante zigomático é de baixo para cima. Então, o paciente olhando para trás e você abordando ele nessa visão e não na visão frontal. Me fiz entender? O paciente do implante zigomático, ele deve ser bem posicionado para que você tenha uma visão onde você possa mirar aquela inserção do implante. Diferente do implante convencional, você não tem muitas chances de ficar mudando a direção do implante zigomático. Tem que ser certeiro ali logo de cara. Claro, você pode mudar, tal, mas para a técnica ficar realmente com excelência, tem que ser já
uma abordagem na primeira acertar o local ideal, entendeu? O que nós temos de tecnologia e o que favorece o cirurgião por exemplo, na cirurgia ortognática, a gente tem os planejamentos virtuais, né? Exato. Como que é feito o planejamento? Existe também os planejamentos para o implante zigomático e isso auxilia também? Sim, acredito que a gente fazia implante zigomático no começo com panorâmica, para você ter ideia. Raiz, né? Então, mudou muito. Hoje você enxerga a anatomia perfeita no software, você tem como posicionar o teu implante zigomático lá no software, inclusive softwares abertos. Você pode brincar ali o quanto quiser, você pode imprimir os biomodelos e fazer a cirurgia antes no biomodelo. Acho que isso tudo ajuda, né? Ajuda muito. Se tentou e ainda está se tentando criar guias de perfuração, né, para o implante zigomático. Talvez funcione no começo, mas depois que o cirurgião já tem a destreza da técnica, acaba sendo mais fácil e prático fazer sem as guias, né? Mas, claro, as guias estão vindo aí sendo desenvolvidas e pode ser uma ferramenta de ajuda, aí, principalmente para quem está iniciando. Então, acho que em termos de tecnologia é isso. Fora isso, a gente tem agora vários designs de implante zigomáticos para situações anatômicas específicas, né? Então, por exemplo, a Straumann está lançando agora um modelo de implante na Europa e nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, onde ele tem a parte da próxima plataforma do implante aplanada para não fazer volume no tecido mole. Então, isso já é um avanço. Existem empresas fazendo conexões internas, superfícies lisas, pelo menos na parte que fica ali em contato com o seio maxilar. Então, são avanços tecnológicos da indústria que mostram que existe esse mercado, existe interesse na indústria em desenvolver isso, né? É uma curiosidade minha. Na bucomaxilo, o cara, para, de repente, buscar aí uma referência em cirurgia ortognática, a gente sabe que o trauma é muito importante, né? Primeiro ele passa lá pela cirurgia oral menor, enfim, ele tem algumas etapas aí que ele precisa, obviamente, Exato. melhorando a sua curva de aprendizagem para, de repente, conduzir uma cirurgia ortognática. No implante zigomático, por exemplo, ele precisa começar o caminho dele pelo implante convencional? É uma via de regra, provavelmente, ou não? Eu acredito que sim. Difícil, né? O cara entrar para o zigomático sem ter uma destreza, uma confiança ainda no convencional, né? Sim, você vê cirurgiões bucomaxilos que foram direto para o zigomático e viram que o buraco é mais embaixo e foram buscar formação em implante, né? Então, já aconteceu isso, já existe esse caminho. Cirurgiões que entraram para a implantodontia através do implante zigomático, né? Então, não tem como você hoje pensar em aprender implante zigomático sem ter esse caminho pela implantodontia. É muito importante saber pressão de fresagem, rotação, o tipo de broca. Cada sistema tem uma rotação que eles especificam para você usar, irrigação durante a fresagem. Tudo isso são detalhes que fazem diferença quando você vai fazer implante zigomático. No seu ponto de vista, professor, a gente sabe quando tem algum BO no implante convencional, é aquela coisa, vem para a clínica e tal, e aí você consegue, de repente, ali, né, tira o implante, enfim, faz uma outra cirurgia. É uma coisa mais tranquila. Agora, e quando dá pau no zigomático, como que é isso? Porque tem indicação para centro cirúrgico. No seu caso, você faz em ambiente ambulatorial, você faz em ambiente hospitalar as cirurgias. Me fala um pouquinho dessa complexidade quando dá o problema, porque problema existe em todo lugar, né? Sim. Quando dá o problema, geralmente os problemas piores são com comunicações bucosinusais. E aí, para resolver a comunicação bucosinusal, via de regra, é ideal levar para centro cirúrgico, fazer com anestesia geral, para poder fazer ali os retalhos com mais tranquilidade, contra aberturas nasais. A gente costuma trabalhar, graças a Deus, a gente não tem muita complicação em implante zigomático, mas quando tem, as piores são as comunicações bucosinusais. A gente costuma trabalhar com otorrino, que faz as endonasais, o acesso pelo seio maxilar pela endonasal, e a gente fecha a comunicação com um retalho normalmente de bola de bichá. E isso funciona. E depois você tem a oportunidade, né, se aquele implante precisou ser removido, de instalar outro implante numa outra posição. Isso é possível. Então, hoje eu vejo que a pior complicação é essa.
Existe a complicação, por exemplo, de uma fístula nessa região da pele, quando o ápice do implante atravessa a cortical. Aí, depois de alguns anos, pode formar uma fístula e você precisar fazer um acesso infraciliar para remover esse ápice desse implante. Isso pode ser feito com local, né? Então, vai depender do tipo de complicação e do tipo de resolução que você vai dar para o caso. Agora, para a instalação dos implantes zigomáticos, eu prefiro fazer com anestesia geral, porque eu consigo posicionar esse implante numa posição mais ideal, conforme planejada, e distribuir essas plataformas desses implantes num polígono ideal para a construção da prótese, ao passo que você vê muitos implantes zigomáticos instalados com anestesia local, eles ficam paralelos ali, ou seja, eles ficam muito próximos uns dos outros, dando braço de alavanca posterior e anterior, que é prejudicial biomecanicamente para o implante. Então, dá para fazer com local? Dá. Mas você nunca sabe se aquele caso que você está fazendo com local, você vai conseguir posicionar o implante na forma ideal, né? Então, eu prefiro com mais segurança fazer com anestesia geral, porque eu sei que eu vou posicionar o implante exatamente onde eu quero. E para o paciente, qual que é a vantagem do implante zigomático, né? Imagine que ele tem a indicação para fazer o implante zigomático, mas a gente sabe que às vezes o paciente não entende a diferença de você ter um implante convencional, de você precisar ir para um ambiente hospitalar. Para que tipo de paciente é indicado e a vantagem do implante zigomático? Sim, perfeito. Antes de falar da vantagem, tem que falar da indicação, né? A indicação são aqueles casos onde o paciente tem uma atrofia maxilar severa. Claro, você poderia tentar enxertos em seio maxilar para antes de fazer os implantes convencionais, reconstruir a região. Mas a grande vantagem do implante zigomático é que é um tratamento de tempo reduzido. Você pode fazer a cirurgia e tratar aquele caso com carga imediata. Ao passo que, se você for fazer enxertos, primeiro que você vai ter que instalar mais implantes naquela região, porque o índice de implante em cima de enxerto, o índice de sucesso é menor, né? Então você vai ter que instalar mais implantes naquela região e o tempo de tratamento fica prolongado. Aquele paciente vai ter que esperar pelo menos 1 ano ali para pôr uma prótese fixa definitiva, né? Ao passo que com o implante zigomático, tem casos que a gente consegue instalar uma prótese já fixa no primeiro dia de cirurgia. O paciente não quer esperar, né, doutor? A gente entende isso, né? Hoje o dia a dia está muito corrido e não só isso, tem pacientes que são mais comprometidos sistemicamente ou têm mais idade mais avançada, fica complicado você indicar muitos procedimentos para esses pacientes, né? Adiciona mais morbidade, e o implante zigomático também ele tem essa vantagem de reduzir morbidade. Então, em pouco menos tempo de tratamento, você já tem um resultado que, na verdade, é muito parecido com o resultado com um enxerto. Ou seja, você vai ter prótese do tipo protocolo quando você faz enxerto ou quando você faz zigomático. Prótese protocolo é aquela que tem o dente e a gengiva artificial, né? Doutor, falando sobre ainda a dúvida do paciente com relação ao implante zigomático, como que é feito a cirurgia, né? E quando é feito em ambiente hospitalar, quem são os profissionais que envolvem nesse tratamento, né? Até para a questão de segurança do paciente, que eu acho que é uma pergunta do paciente, né? Sim, é importante. Tanto em ambiente hospitalar quanto em ambiente ambulatorial, ou seja, no hospital você faz com anestesia geral e no ambulatorial você faz com sedação endovenosa. Em ambas as situações você vai, na sua equipe, ter um anestesista, o cirurgião e os auxiliares. Não muda muito a estrutura, né? Talvez no ambulatório você consiga trabalhar com menos auxiliares, mas isso é relativo. Vai precisar também de um instrumentador que esteja acostumado, né? No nosso caso lá a gente tem a Shirlene, que está muito acostumada aos kits, ela faz as trocas das brocas ali para a gente, a sequência. Que ajuda muito, Ajuda né? muito, ajuda muito. E auxiliares, outros cirurgiões também, né? Junto com você na cirurgia. Então, para ambas as situações, a equipe é parecida. Quanto tempo de cirurgia? Geralmente, para fazer um caso usual, 1h30, 2 horas de cirurgia. Mas eu não sou um cirurgião que liga muito para tempo, viu? Eu prefiro fazer a cirurgia no passo que tem que ser feito e respeitando os tecidos. Eu já percebi que o respeito aos tecidos e a técnica cirúrgica é mais importante do que você postar corrida em cirurgia. Que é uma coisa que parece que é um troféu de cirurgião, né? Existe aquele negócio do tipo, não, faça cirurgia em 2 horas, faça em 1h30, e na verdade você precisa, obviamente, que o paciente saia satisfeito e tenha o resultado que ele espera, né?
Claro, a gente não deve galinhar em cirurgia, né? É um termo que a gente costuma falar muito. O cirurgião está galinhando ali, está enrolando. Eu não ouvi ainda essa do galinhar. Essa é famosa entre cirurgiões, né? Não deve galinhar, mas também nada de querer ficar sendo o Ayrton Senna da cirurgia, né? Tem que ser cada um no seu tempo, claro, e o resultado final que importa, na verdade. Falando em pós-operatório, como que é o pós-operatório desse paciente, doutor? O pós-operatório do implante zigomático, por incrível que pareça, é excelente. Ele não tem praticamente edema nem dor. Vai ter uma parestesia na região infraorbital, né, no lábio superior. E como você dá já uma prótese em carga imediata, dá um conforto para o paciente muito grande. Então, em menos de uma semana, você vê realmente um resultado já com redução de edema. Claro, às vezes tem equimose, alguns pacientes edemaciam mais, mas logo na primeira semana o paciente já está super bem. Além dos zigomáticos, você faz os implantes convencionais também, né? Sim, na verdade. Protocolos, né? Na verdade, minha rotina maior são com implantes convencionais. Aqui, a demanda também é maior. A demanda é maior. Eu não voltei minha prática clínica só para implante zigomático, né? Eu agreguei também os procedimentos de bucomaxilo. Mas eu faço muito implante convencional, sim. Os implantes em área estética, que eu acho que são os mais difíceis de obter resultado. Hoje, alguns casos mais complexos eu encaminho para o meu sócio, que é implantodontista. A gente fez a formação junta no Centrinho de Bauru. Mas eu abordo todas as técnicas de implantes convencionais também, né? Lá na clínica, falando sobre implante convencional, o que a clínica oferece com relação a tratamento? O que você tem lá hoje na sua clínica particular? Ótimo. Hoje a gente aborda todas as reabilitações relacionadas a implantes, sejam elas unitárias, parciais, Alonfor e reconstruções de rebordo, principalmente aquelas reconstruções em altura, hoje técnica de cure, técnica sanduíche, né? Todas essas a gente aborda. O Guilherme, meu sócio, ele faz parte do grupo Implante Pério, então ele está mais envolvido com essa parte de reconstrução em altura dos rebordos, e eu mais com a parte de reabilitação com zigomático e protocolos. Então a gente juntou essas duas áreas, né? Ele foi mais para a parte de implante pério e eu fui mais para a parte de implante buco, se pode se dizer assim, né? Então a gente consegue abordar quase todas as situações hoje. Você falando sobre implante, normalmente o paciente que precisa de uma reabilitação, qual que é a maior dificuldade dele? Qual que é a queixa desse paciente, né? Porque assim, a pessoa só vai saber, né, o que é você precisar quando você tem falta do dente, né? Eu estava falando esses dias até com um colega que no passado havia muita mutilação, né? Não tinha indicação de tratamento. Então, existe uma geração hoje que ainda sofre dessas mutilações do passado, né? E que, graças à tecnologia, hoje, os protocolos, que muito paciente ainda usa dentadura, enfim. Qual que é a queixa desse paciente quando ele procura uma reabilitação, aí, de repente, um protocolo, doutor? Eu diria que não é nem a queixa, mas a frustração principal do paciente é quando ele percebe que o problema dele é só a ponta do iceberg. A boca dele é uma faculdade de odontologia inteira, né? Então, você, como profissional, tem a obrigação de esclarecer o paciente do problema. Falar, olha os seus exames de imagem. Às vezes eu chego a desenhar, isso aqui é um ligamento periodontal, o seu dente está assim por esse problema. Você tem, além dos problemas dentais, um problema, por exemplo, de oclusão em classe 2, que é cirúrgico. Eu já tive paciente que foi procurar a gente para fazer implante, que acabou fazendo cirurgia ortognática, bimaxilar, porque o problema era muito mais além do que aquela falta de dentes que ele tinha, entendeu? Então, acho que quando o paciente entende isso, a tua explicação, o porquê do que você está propondo, ele abraça o tratamento e dá um jeito de resolver. Ele vai até fazer uma cirurgia ortognática quando ele está buscando um implante. Então, eu vejo hoje isso, né? É muito difícil para o leigo entender a complexidade dos problemas que existem na boca, né? E a gente, como profissional, também tem essa dificuldade, porque fala, eu sou buco, eu sou implanto, não olho para uma endo, não olho para uma pedra. Quando você tem clínica e atende pacientes, né, nessa clínica, você tem que ter pelo menos um profissional que saiba fazer esse planejamento global, né, dos casos, né? Entenda de odontologia para poder indicar para as especialidades. Eu acho que hoje isso
é o que mais pega na clínica. O paciente chegar e falar, não, pô, eu vim fazer só uma cárie aqui, doutor, mas como é que você está me indicando uma ortognática? Pô? Eu falei, a tua cárie aconteceu, esse teu dente que quebrou aconteceu por conta de um problema oclusal, que você tem ali, esse problema esquelético por trás. Então, o teu caso é cirúrgico, assim, assado. Né? Nem sempre o caso é cirúrgico, né? Mas eu estou indo para esse caminho. Sim. Que às vezes o paciente se surpreende e acaba aceitando fazer a cirurgia. Outros não. Outros vêm até com problema, inclusive, de apneia do sono e não querem operar. Então, é muito individual. E você, como profissional, saber enxergar, individualizar isso é importante para você poder oferecer o melhor, né? O que eu percebo nessa... Assim, falando pelas pessoas que a gente conhece, até pelo paciente mesmo, que eles não têm noção, né, do problema, né, que pode trazer para esse paciente quando ele tem falta de dente, enfim. E quando ele precisa de um implante, ele não tem noção o que envolve de tecnologia, de material. Né? As pessoas... Parece que a medicina... O paciente parece que ele está mais inteirado quando você tem um custo e fala, o médico cobrou tanto. Exato. O dentista parece que, né, tem dificuldade, por exemplo, como cobrar consulta, por exemplo. Né? Pois essa questão da consulta é muito cultural. Né? Aqui em São Paulo a gente já está conseguindo já quebrar essa barreira, mas eu acredito que quando o paciente entende o valor da consulta, também você tem que entregar uma consulta decente, né? Uma consulta onde você explica, você passa ali no mínimo 1 hora com o paciente e ele percebe a diferença. Quando ele vai em algum profissional que não cobrou a consulta, olhou a radiografia, falou aqui é implante, e fica tanto o seu tratamento. Tanto que a gente não tem problema com relação a preço, a custo, a cobrar do paciente, porque ele entende o valor. E se ele entende, não pode cumprir com aquele compromisso naquele momento, ele não vai fazer, vai procurar mais tarde, ou até vai para outro profissional, mas aí já é outra questão. Então, isso tudo a gente aprende muito em curso de marketing que a gente faz, né? Que o nosso concorrente não é o outro colega dentista, nosso concorrente é o celular de última geração, a viagem para Miami, então a gente tem que saber se diferenciar nisso e dar o nosso próprio valor. Né? E aí sim você cobrar uma consulta. E oferecer um atendimento humanizado também, né? Sim, isso não é de uma hora para outra. Não é na primeira clínica, na primeira consultório que você abre que você consegue isso. É uma construção que você tem que buscar. Então, o que eu vejo hoje até como um problema da especialidade de bucomaxilo em si é essa questão de a gente não aprende a cobrar dos casos, a cobrar uma consulta, a cobrar uma cirurgia. Claro, cada profissional tem seu valor, seu preço, né? Mas é uma falha que eu vejo. Então, eu sempre comento disso, de a gente ter que aprender a fazer essa valorização nossa mesmo. Sim. Como profissional, como especialidade. Né? Ô, professor, a gente tem aqui... A maior parte dos nossos seguidores são alunos residentes, alunos de graduação, e a gente sempre puxa um pouquinho para os desafios do bucomaxilo, né? Quais foram os desafios que você encontrou para ingressar na especialidade? Como você mesmo mencionou, alguns colegas buscam a formação e depois acabam voltando atrás, porque é uma carreira que demanda tempo, que demanda estudo, né? Exato. Você tem que debruçar mesmo de verdade para você conseguir se realizar dentro da bucomaxilo, né? Mas, enfim, a gente sabe que há uma dificuldade para você conseguir buscar o topo ali, que é fazer cirurgia ortognática, cirurgia TM, enfim. Isso. Quais foram os desafios que você encontrou quando você começou aí dentro da especialidade? Eu acho que o primeiro desafio é você saber que você vai ter que abdicar de muita coisa da sua vida para dedicar a buco por um bom período. Esse período varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão levar aí 5, 10 anos para atingir aquele objetivo de poder fazer o que você falou, de conseguir tocar um caso de ortognática com ATM, prótese ATM, tudo junto, né? O maior desafio para mim foi esse, abdicar de muita coisa. Então, praticamente, fiquei dedicado ali na profissão por muito tempo. Aí, no meu caso, eu ganhei peso, deixei de falar com família, amigo, mas isso tudo volta depois. Depois você consegue voltar a se dedicar à vida social, amigos, família, fazer esporte de novo, recuperar a forma física. Mas é um período que é difícil essa decisão, porque se você realmente quer se tornar um cirurgião que toca uma cirurgia do começo ao fim, lida com as complicações, tem que se dedicar. Realmente é uma outra faculdade, é como se você fizesse uma nova faculdade, muito mais relacionada com medicina do que odontologia, no ponto de vista de
do entendimento do paciente, né, como um sistêmico, um global ali. E também, dentro da Buco, existem subespecialidades que cada uma exige muito tempo de treinamento, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu me dediquei muito à cirurgia de implante zigomático e de ortognática. E são as duas atividades que eu mais pratico hoje em dia. E a ortognática envolvendo também a ATM. Então, para você ter uma ideia, eu sou muito mais aluno do que professor. Eu faço muito mais curso do que dou curso, né? Então, eu fiz curso com Fábio Sato, com Elcio Ono, Romualdo Barros, de artroscopia, com Paulo Alexandre. Eu estou numa curva de aprendizado na artroscopia, por exemplo. Mas a gente realiza, por exemplo, cirurgia ortognática, às vezes, quando está indicado discopexia, quando está indicado com prótese de ATM, e tudo isso indo buscar conhecimento. Então, um dos desafios foi esse. Aonde buscar esse conhecimento? Né? Você tem que fazer um investimento ali, tanto de tempo quanto de dinheiro, para fazer cursos. Eu percebi que nenhuma escola vai te dar, dentro da bucomaxilo, tudo. Nenhuma residência vai te dar trauma ortognática, TM, implante. Você tem que ir atrás. Então, você faz a sua formação básica bem feita em trauma. É melhor aprender a fazer bem feito uma fratura de mandíbula em 10 casos, e aí você vai se desenvolvendo, do que você operar, por exemplo, 100 casos com a técnica não adequada, sem saber a indicação correta. Né? Isso é uma frase que eu aprendi lá no estágio em periodontia, que o Loir Passanese falava isso. Né? Não adianta você ter experiência em fazer a coisa errada por 30 anos. Você tem que ter a base, aprender a fazer o certo naqueles casos, que aí você vai se desenvolver e vai seguir o caminho certo. Né? Então, o desafio foi esse, aonde encontrar as formações que eu buscava. Então, por exemplo, ortognática, eu tive sempre o Peter ali como mentor. No trauma, o Hospital do Jabaquara, a gente fazia muito trauma. Na ATM, o pessoal lá do João Roberto de Araraquara, João Gonçalves, com Daniel Cassano, acompanhei a Luiz Galeano, acompanhei Pita para a cirurgia de ATM, ali onde eu aprendi a fazer os acessos. Na cirurgia ortognática, eu tenho acompanhado Simonas Gribauskas, através do Otávio Sintra e do Carlos Saik, que me apresentaram ali para ele. Eu tenho ido todo ano lá aprender como ele faz a análise clínica dos pacientes, como ele transfere isso para o computador. Então, são desafios que do começo da carreira ainda tenho até hoje, que é o quê? De buscar conhecimento e aprender. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que o principal desafio foi aonde buscar o conhecimento. Acho que é isso. Então, o aluno tem que estar preparado, estudar, fazer conexões, participar de congressos. Viu uma oportunidade, vai, abraça, acompanha o cirurgião, vai trabalhar de graça um tempo, vai ter que investir do próprio dinheiro, às vezes não vai trocar de carro, não vai trocar de celular, não vai comprar aquela roupa legal, nova, não vai comprar aquele tênis, mas vai investir na formação. Né? Não vai vir tudo de graça da residência, você vai ter que ir atrás e investir, é isso. É interessante você falar isso, porque eu, um tempo atrás, estava com um aluno, acho que no congresso lá do Cobrac no ano passado, e ela estava falando sobre um professor que ela acompanhava ele, ela era residente, e aí toda vez que ela ia para uma cirurgia ortognática, o professor dava uma remuneração para os residentes que participavam da cirurgia. Era um valor pequeno, mas ajudava eles, né? E a gente sabe que a maior parte, você não tem nada, na verdade. Você que tem que custear suas idas e vindas. O aluno está desesperado querendo estar ali dentro da cirurgia para poder aprender. Então, assim, você conseguir criar oportunidades e estar próximo, né, dos caras que hoje faz, né, e ainda te ajuda, né, nesse sentido, igual ela falou, cara, ela estava falando, não me lembro de que professor, ela falou assim, cara, ele ainda, além de nos ensinar, ainda ele compartilhava daquilo que ele recebia um pouco com os residentes para incentivar a gente a continuar buscando conhecimento. Então, assim, é muito importante isso que você está falando. Legal, e isso é uma exceção, né? A gente sabe Sim. que não é assim no geral. Talvez no exterior, eu lembro que o Peter comentava que quando eles tinham as ortognáticas particulares e o Peter participava ali como residente, ele recebia também uma remuneração. Mas outra realidade nos Estados Unidos, mas, claro... É difícil. Difícil. Quem sabe um dia a gente possa ter isso como regra aqui, né? Mas sorte dela, abraça essa oportunidade. Abraça. Porque é difícil. Hoje
a gente sabe que o aluno ele está muito ali ansioso em participar. Na verdade, o aluno ele não quer receber, ele só quer participar. Se ele puder participar, já é o suficiente, né? Agora, se ele ganhar alguma coisa, então, nossa, melhor ainda. Isso aí. Eu vejo assim, hoje talvez tenha uma ansiedade muito grande, já atingir um nível alto e rápido. E eu acho que tecnologia, informação disponível, tudo está aí para a gente conseguir diminuir essa curva de aprendizado, né? Mas sempre tem essa ansiedade dos alunos mais novos em aprender logo e já atingir um nível de excelência rápido. Claro que isso é possível, acho que hoje você consegue atingir um nível de excelência mais rápido do que se atingia antes, mas sempre vai ter essa diferença entre o que o aluno espera que ele vai atingir e do que ele realmente vai conseguir atingir, né? Então, se eu pudesse dar alguma dica ou deixar alguma mensagem é essa, não tenha pressa e claro, sempre busque, né, estar perto de gente como esse mentor, procurar um mentor e procurar conhecimento. Acho que isso é clássico e não vai mudar nunca. Você encostar naquele cirurgião que te deu a oportunidade de você abraçar ele e não solta ele por nada. Essa que é a grande verdade. Tem um prefácio do livro do Peterson que ele fala que... Hoje o livro tem outros autores, né? Um livro clássico aí de cirurgia oral. Ele fala que uma das formas de aprender cirurgia é acompanhar um cirurgião experiente, né? Então isso é clássico também, isso já é sabido. É uma das formas de você desenvolver, acompanhar alguém experiente e poder dar em troca ali uma mão de obra, né, para ele. É uma troca, na verdade, né? Doutor, a gente está falando sobre aluno. Existe uma diferença desse aluno residente que está buscando a sua formação na bucomaxilo, né, que é essa molecada mais nova e tal e tudo mais, e o aluno do implante zigomático, que na maior parte deles são cirurgiões que já têm um caminho, né, dentro da especialidade, muitas das vezes já são profissionais formados na bucomaxilo ou na implantodontia mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a relação do professor dentro do curso que vocês oferecem aqui em São Paulo, o que o curso propõe aí, porque a gente sabe que operar o paciente ou fazer o cadáver e tudo mais, é aquele momento, não sei qual o tempo, eu queria que você falasse também desse curso com o tempo que vocês têm ele, a periodicidade do curso, porque depois você precisa dar um suporte para esse aluno também, né? O curso em si, ele acaba se estendendo através de grupo de WhatsApp, aquela coisa que perdura por bastante tempo, né? Exato, essa é a forma mesmo. Você faz um curso, né? Na verdade é um curso curto, o curso de fim de semana mesmo, um dia de aula teórica e um dia de prática em cadáver, ponto. E geralmente são alunos, como você falou, já experientes, já cirurgiões ou implantodontistas que têm um caminho já dentro da área. E isso ajuda do ponto de vista de ensino, né? Porque são alunos mais interessados, já vão lá, investiram aquele valor para estar naquele período, então eles querem extrair o máximo da experiência ali. Eu já participei de cursos extensivos e o aluno não tem aquele interesse de aprender tudo naquele período. Fica sempre para o módulo seguinte, o curso é difícil de se realizar e acaba virando aquele curso tradicional onde o aluno vai, finge que aprende, o professor finge que ensina, entendeu? Então, na verdade, você fazer cursos mais curtos, mais objetivos, com alunos que vão investir um valor ali, sabendo que vão ter que extrair o máximo dos professores ali a gente tá para dar o máximo mesmo de conhecimento e da nossa experiência, eu acho que é muito mais produtivo. E aí, claro, o aluno vai tendo os casos nas suas práticas e vai chamando a gente para uma mentoria, né? E a gente, geralmente é assim que a gente aprende. É assim que eu faço, por exemplo, com artroscopia. Eu faço os cursos de artroscopia, quando eu tenho os casos, eu chamo os professores para me ajudar nos casos, né? Então, é assim que funciona. Você falou sobre a questão do modelo de curso. A gente organiza alguns cursos também, e eu percebo que quando você tem um curso de 2 dias, por exemplo, que você tem a teoria e a prática, o aluno ele fica muito mais focado do que você fazer 5 dias, por exemplo. Eu percebo que às vezes alguns professores ele quer valorizar o curso mostrando um tempo maior. Aqui você vai 4 dias, não é um curso de 2 dias. Exato. E é interessante você falar que normalmente quando a gente faz os nossos cursos, a gente vende os cursos, né? Inclusive a gente está trabalhando com alguns cursos agora. Quando você tem ele num espaço menor de tempo,
o aluno ele tem mais interesse, porque ele tem clínica, ele tem o dia a dia dele, e ele vai focado, ele vai naquele dia, aquele intensivo de prática, de teoria, e depois ele tem a prática. Então eu percebo que esses cursos ele consegue absorver mais e é mais focado também, né? Sim, o que é temeroso é o aluno fazer um curso de fim de semana e na segunda-feira já saindo fazendo a técnica, em casos complexos, sem consultar alguém mais experiente, né? Isso eu acho temeroso, mas do ponto de vista de aprendizado mesmo, prático, esses cursos de duração curta são mais produtivos, sem dúvida. Tem um exemplo de um... Eu também acredito que o curso deve ser escalonado, por exemplo. Primeiro você faz em cadáver e depois você pega o aluno que já fez no cadáver e leva ele para fazer um curso prático em paciente. Acho que é importante isso também. A seleção do aluno que vai participar daquele curso, acho que é importante. Você falou sobre fazer um curso de final de semana e praticar. O zigomático ele não vai, acho que se ter essa audácia de fazer, porque o zigomático é um negócio. Normalmente o cara que já vem do convencional, já faz os implantes convencional, ele já sabe qual que é as buchas. Então, assim, é mais ou menos ortognática. Ele só vai pôr a mão a hora que ele tiver certeza daquilo que ele está fazendo. Porque numa situação contrária é problema, né? O zigomático ele precisa de um aprendizado, né, para poder aplicar a técnica. Mas sempre vai ter aquele lá que foge da curva aí. Sempre tem aquele o super-herói. Sempre vai ter. Sempre tem. Ô, professor, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática? Bora. Eu acho que não tem como a gente falar hoje da bucomaxilo, né? A gente sabe que tem alguns temas que são pertinentes, né? Algumas patologias, mas a bucomaxilo, obviamente, ela tem um nome muito forte quando fala sobre cirurgia ortognática, Sim. Que é uma realidade no seu dia a dia dentro da sua clínica, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí como que foi o seu engajamento na ortognática, né? Um pouquinho do seu aprendizado aí, até hoje está fazendo aí as cirurgias ortognáticas. Legal. Acho que a cirurgia ortognática é encantadora, né? Você vê o resultado ali, do ponto de vista funcional, claro, mas do ponto de vista estético, hoje, é impressionante o que se consegue de resultado imediato, praticamente. O meu primeiro contato com cirurgia ortognática foi na graduação, através do professor Eduardo Santana, que ele já tinha ali um bom contato com o professor Arnett. Na época, o Wolford ia muito para o centrinho de Bauru. Cada vez que o Wolford ia lá dar um curso de ortognática, era um evento. Então, foi meu primeiro contato com cirurgia ortognática em si, saber o que é cirurgia ortognática. Nunca imaginei que um dentista pudesse atuar nesse nível de cirúrgico, né, de anatomia e tudo mais. Que o Eduardo Santana, inclusive, ele é de outra geração, né? Eu conheci ele com o professor Hugo Trevisi, da ortodontia, lá de Presidente Prudente, finado, o Dr. Hugo Trevisi. Ele fazia muitos casos do Dr. Hugo Trevisi. O Eduardo Santana, na época da nossa graduação, ele tinha 32 anos, ele já era prodígio na cirurgia, super habilidoso, já era um grande nome, né? Daí eu comecei a trabalhar com implantes lá no Centrinho, e no Centrinho eu ficava muito ligado no pessoal da cirurgia bucomaxilo lá, que fazia muito ortognática. Então, eles me explicavam como eram as osteotomias, eu já me interessava muito pela buco ali, pela ortognática. Inclusive, a gente fez casos ali em conjunto com o pessoal da buco, onde a gente construía a prótese protocolo em classe 3 nos pacientes fissurados, e o Makoto, a equipe toda lá, fazia cirurgia ortognática. Inclusive, tem publicação disso, né? Um dos casos que a gente fez junto. A gente fez o protocolo em classe 13 e eles faziam a ortognática e tinha resultados excepcionais. E aí eu saí do Centrinho, fui trabalhar em 2004 com o Peter Ilg, né, de Campinas, e comecei a acompanhar as ortognáticas com ele. Aí eu fiz minha formação em buco, em paralelo a isso eu aprendia trauma e sempre ia colando nos cirurgiões que apareceu oportunidade. Acompanhei muito o Denis Pimenta nessa época, acompanhei o João Gonçalves com o Daniel Cassano, o pessoal de Araraquara, e mais tarde pude acompanhar também o Otávio Sintra, Luiz Galeano. Então eu tive sempre a felicidade dessas pessoas me aceitarem como um auxílio e eu aprender junto com o próprio professor Makoto, né? São referências, tive oportunidade os grandes nomes da bucomaxilo no Brasil, né? Sim, de ter um contato com o Makoto na época que ele estava envolvido com a Nemotec ali, na parte de planejamento, e sempre me
tentando entender como funciona o planejamento da cirurgia ortognática. Acho que o grande salto é esse, né? A técnica em si você aprende de uma forma ou outra, as osteotomias, tudo isso a escola te dá. Agora, o planejamento em si, eu tive um insight quando estava falando com o André Sotovia, que foi aluno do Centrinho. Eu falei, cara, esse planejamento que vocês propõem aí é muito parecido com o que a gente fazia com prótese total na graduação, né? Posição de incisivo, posição do plano oclusal, todas as referências faciais estéticas. Ele falou, cara, é isso daí, ortognática é construção de uma prótese total. Na verdade, acaba sendo isso, né? Você posiciona a maxila, a mandíbula vem em seguida na oclusão e você avaliar a posição do mento. Não simples dessa forma, claro, mas basicamente é essa a ideia. E aí eu tive o contato com Simonas Grybauskas, que é um cirurgião da Lituânia, que também passou pela escola do Arnett e desenvolveu suas próprias metodologias de análise facial e transformar aquilo em dado virtual. E assim, ele deu... A primeira aula que eu vi dele no Brasil foi em 2012, depois ele deu 8 aulas no Copac em 2014, todo mundo ficou maravilhado, querendo ir para lá, tal. Eu consegui ir para lá primeira vez em 2016. E aí todo ano eu vou, acompanho ele lá e cheguei a fazer o fellowship que ele tem também, né? Ele leva cirurgiões para acompanhar ele por uma semana, dar aulas nessa semana e pude aprender muito, assim, trouxe tanto benefício para os planejamentos e para os procedimentos da ortognática que o próprio Peter comentou, falou, cara, você está trazendo coisa nova aí, estou gostando. Então, é ali que eu vi que eu estava no caminho certo. Então, hoje, a ortognática faz parte também do meu dia a dia ali na clínica, né? Hoje eu considero que são as duas áreas que eu mais atuo, a ortognática e o implante zigomático. Como que você enxerga a ortognática na questão do funcional e do estético? Porque o paciente ele vem com uma queixa e às vezes essa queixa ela está mais do estético do que do funcional, né? Alguns cirurgiões, a cirurgia ela é estética funcional, funcional estética. Como que você coloca a cirurgia ortognática no seu ponto de vista, professor? Hoje a gente sabe que classicamente estética e função andam juntos, né? Quando você tentou dissociar isso, você nunca teve sucesso. Por exemplo, nos casos antes que se fazia só uma das arcadas para tentar alcançar a função oclusal, porque quando você fala de função, não é só a mastigação, não é só a função oclusal, né? Você tem a função respiratória, fonatória, e hoje se fala em estética como função, que na verdade a estética exerce uma função social hoje muito importante, né? Legal esse ponto de vista seu, porque eu nunca ouvi ninguém falar dessa forma que você está falando, a estética como função. Isso é um ponto que precisa tomar cuidado, porque a estética pode virar também algo muito banal e são procedimentos complexos. Então, a estética tem sua função hoje também na sociedade. Então, eu vejo hoje a cirurgia ortognática, eu dou o mesmo peso. Não tem como você operar um caso do ponto de vista funcional só. O paciente não vai aceitar ter uma pior estética. E hoje a gente sabe, por exemplo, nos casos de apneia, que não adianta você fazer aqueles super avanços. Tem casos relatados que se fizeram super avanços e o paciente ficou com deficiência velofaríngea, por exemplo. Você tenta corrigir uma parte funcional e piora a outra. Então, você tem que fazer o planejamento do ponto de vista da análise facial, da melhor estética para aquele paciente, aí você já vai melhorar a função. Estética e função andam juntos. Bom, e naqueles casos de apneia que você não consegue o resultado esperado do ponto de vista de melhora da qualidade do sono, aí entra outra questão. Já tem ali o pessoal de Stanford desenvolvendo, né, aqueles marcapassos de hipoglosso, para quando você não consegue, com a ortognática sozinha, resolver o problema funcional respiratório, esses marcapassos de hipoglosso vão atuar no sono, isso é titulado, e o paciente vai ter, durante o sono, a contração da língua que ele precisa para ter a respiração. Porque às vezes você opera o paciente do ponto de vista esquelético, mas toda a parte do tecido mole ainda continua, né? Ou tem uma recidiva ali. Isso muito por conta da hipotonicidade da língua. E quando você põe um marcapasso de hipoglosso, você tem devolve essa tonicidade para a língua para ela poder abrir o espaço para se respirar. Mas isso dentro de um esqueleto bem posicionado. O que eu quero dizer é que não adianta você fazer aqueles avanços gigantescos bimaxilares,
porque talvez não seja isso que vai resolver. A gente vê que não é isso que resolve, porque esse avanço muito grande vai trazer um desequilíbrio muscular. Então, a musculatura bucinadora do lábio vai pressionar o dente de volta para trás e você vai ter uma instabilidade do sistema, né? E o sistema é oclusão, respiração, tudo envolve musculatura, ligamento, ATM. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, hoje eu vejo isso. O planejamento do ponto de vista totalmente estético, não, totalmente funcional, não. As duas coisas em conjunto. Mas, quando se faz tomada de decisão dos movimentos, basicamente é estético, porque a função vem junto. Você que está nos acompanhando pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no canal da Buco e também vai lá no nosso Instagram, @BucoCast, e comece a seguir lá o nosso Insta também. Eu vou entrar agora um pouquinho aqui falando sobre cirurgia ortognática, e nós temos lá uma página que é Ortognática Sim, ou seja, todo o conteúdo que nós tiramos aqui da BucoCast, que trata-se de cirurgia ortognática, a gente também replica lá no nosso canal do Ortognática Sim, tem a nossa página no Instagram lá e vamos falar sobre de ortognática. Professor, falando sobre ortognática, quais são as indicações do paciente para a cirurgia ortognática? Excelente, acho que são bem objetivas as indicações, né? São aqueles pacientes que têm discrepância esquelética. O que significa isso? Pacientes com face longa, que acabam tendo sorriso gengival, pacientes com face curta, que aparentam ser mais velhos porque têm um tecido mais enrugado, tecido mole, pacientes classe 2, que é o queixo para trás, paciente classe 3, que é o queixo para frente, entre aspas. Até o paciente classe 1, de mordida classe 1, ele pode ter face do tipo 2. Então, são todas essas alterações de desenvolvimento do esqueleto facial que trazem, no fim das contas, uma discrepância esquelética. E isso atrapalha na mordida e também na estética da face. Então, hoje você tem pacientes que são claramente cirúrgicos e os pacientes que são chamados limítrofes, que não parece que são cirúrgicos porque esteticamente está tudo bem. O 2, por exemplo. O 2, por exemplo. E, na verdade, é um caso cirúrgico, né? E para saber se é cirúrgico ou não, tem que ter uma avaliação do ortodontista, do bucomaxilo. E o ideal é fazer essa avaliação em conjunto. Buco, ortodontista e o paciente para as tomadas de decisões. Esse triângulo é importante. O paciente de apneia do sono normalmente é o paciente classe 2 ou não, doutor? Como que é esse paciente, a indicação dele? Não necessariamente. Esse é um ponto importantíssimo porque a apneia do sono ela é multifatorial e deve ser tratada por uma equipe multidisciplinar também. Então, existem diversos exames para se determinar aonde é o problema da obstrução. Quando esse problema está associado a uma deformidade dentofacial e você tem a indicação dessa cirurgia ortognática, por exemplo, a cirurgia ortognática é que traz melhores resultados do ponto de vista de melhora da qualidade do sono, dentre todas as cirurgias que existem no rol de cirurgias de apneia. Não significa que a ortognática é melhor do que uma septoplastia ou volupalatoplastia mínima, não é isso, ou cirurgia de base de língua. Cada uma tem sua indicação. Mas os estudos mostram que quando o paciente tem a deformidade associada, você operando ortognática é que melhor traz resultado. E não é só o classe 2, às vezes você tem um paciente classe 3 também, que você melhorando ali, baixando a maxila, avançando, você melhora a via aérea dele, por consequência. Então, se pensa classicamente que só o classe 2 vai se beneficiar, né? Mas, na verdade, o classe 3 também pode se beneficiar. Quando você fala do paciente que tem indicação para cirurgia ortognática com apneia do sono, normalmente esse paciente, quais são as queixas que ele apresenta quando ele procura o cirurgião? Geralmente, quando esse paciente sabe que tem apneia, ele já vem com uma polissonografia, né? Já vem indicado. Como queixa, sonolência, as clássicas, né? Sonolência diurna, cansaço, falta de concentração, né? Qualidade do sono ruim. Essas são as clássicas. Mas, às vezes, o paciente vem sem saber que ele tem apneia do sono. E aí, você faz esse questionário, né? Existe um questionário para determinar o grau da apneia.
E tendo a suspeita, você acaba pedindo a polissonografia e aí ele vem o nível de apneia que esse paciente apresenta. Ou às vezes a polissonografia é o parceiro que está do lado que sabe que é um paciente que ronca muito, né? Às vezes tem essa queixa do parceiro muitas das vezes, né? Sem falar do ronco, mas nem sempre o ronco é sinal de apneia. É sinal de apneia. Então tem essa queixa assim também do ronco, né, do parceiro, e nem sempre é sinal de apneia. É interessante isso. Professor, a cirurgia ortognática a gente sabe que ela vem evoluindo cada vez mais, como outras áreas também. Falando sobre cirurgia ortognática, como que você enxerga a importância do planejamento virtual e o quanto isso auxilia o cirurgião para que você tenha um bom resultado na ortognática? Acho que a gente chegou num ponto que está bem seguro fazer planejamento virtual e praticamente não se faz mais cirurgia ortognática sem o planejamento virtual. Eu ainda sou de uma opinião que até os alunos não precisam mais aprender a fazer com articulador e modelo de gesso, que vai bagunçar muito a cabeça, porque hoje você no planejamento virtual enxerga todas as interferências, tudo o que você precisa saber para fazer uma cirurgia ortognática bem planejada, você consegue extrair do planejamento virtual. Então, até se pode mostrar como se fazia com uma plataforma de Erickson, tudo mais, só para entender a ideia de como planejar a posição da maxila no 3D, né? no 3D. Mas eu vejo o planejamento virtual hoje já está provado que a acurácia é muito boa, né? Não é por isso que você vai deixar de fazer, e só traz benefícios. No meu caso, por exemplo, eu comecei a ter contato com o planejamento virtual na primeira aula que o James Shaw veio dar aqui no Copac em São Paulo. Era uma ideia muito inicial, eu trouxe para o grupo, eu falei, olha, tem um negócio chamado planejamento virtual. Isso aí é coisa de primeiro mundo, não vai dar certo aqui com a gente. E por muito tempo a gente fez os dois, né? Fez o virtual com o de gesso juntos. E começamos a ver que o resultado era... O medo no começo era o resultado, né? A acurácia das guias e tudo mais. Quando começou a ver que o resultado era bom e os trabalhos mostraram isso, a gente abandonou o outro planejamento e passou a fazer só com o virtual. E aí eu busquei formação com o Flávio Ferraz, fiz com o Eduardo Santana, fiz vários cursos com a Ione, da Nemotec, vários cursos para aprender a manejar o software, mas confesso que não tenho muita habilidade com software, então hoje eu terceirizo todos os meus planejamentos, mas essa minha estada com o Simonas me mostrou o que eu preciso enxergar dentro dos softwares, dentro do crânio composto, para poder orientar a pessoa que está fazendo ali o manejo do software para mim. Então, hoje eu acho importante o planejamento virtual. Mais importante que o planejamento virtual é conhecer do planejamento virtual. Não adianta você também fazer, porque tem aquela máxima, né? O planejamento virtual é a melhor forma, a forma mais acurada de você errar. Então, é a forma mais precisa de você cometer um erro. O principal do planejamento virtual é saber posicionar o crânio composto. É a pedra fundamental. Se a partir dali você teve um crânio composto com uma diferençazinha pequena de I.O., tudo que você vai fazer de avanço, construção dali para frente vai ficar errado. É a Torre de Pisa, né? Vai ficar um prédio torto. Então, é assim que eu vejo hoje o planejamento virtual. Não dá para fazer sem. Quer fazer com modelo de gesso? Quer ensinar os alunos a fazer? Pode fazer, mas eu acho que hoje é perda de tempo. Professor, você falando sobre cirurgia ortognática, a gente sabe que é importante você mais entender do planejamento do que você fazer, porque alguns cirurgiões têm uma demanda e não conseguem estar ali, porque demanda um tempo para você desenvolver o planejamento e tal, tudo mais. Eu acho que o mais importante para alguns casos, como no caso você mesmo comentou, é você concentrar na cirurgia e entender o planejamento, né? Exatamente. Eu tentei fazer cursos, vários cursos eu fiz de manipulação do software em si. Confesso que eu não tenho essa aptidão para computador, para informática, né? Eu acredito que os mais jovens já nascem com isso, já têm essa aptidão. Acho importante até também saber manipular, mas mais importante do que isso é você saber aonde posicionar base óssea, linha média, como posicionar o paciente, como transferir esses dados clínicos para o crânio composto, né? Não é simplesmente terceirizar esse planejamento para um outro cirurgião fazer o planejamento para você. Você que vai direcionar o planejamento, sendo você ou outra pessoa fazendo a manipulação do software. Então, claro, eu acho que é muito importante, sim, saber manipular o software, mas não é o essencial. Eu sempre falo, né, na minha estada lá na Lituânia, eu percebi que o próprio Simonas não é ele que faz a manipulação do software. Ele sabe mexer muito bem com o software,
Mas a rotina diária de atendimento, cirurgias, levou ele a ter uma equipe dentro do consultório dele que faz isso para ele. E eu vejo isso, conforme você vai tendo mais demanda clínica de cirurgias, fica difícil você parar ali para montar o crânio composto e tal. Então, às vezes, uma pessoa que já está habituada a fazer aquilo, vai fazer aquilo com mais rapidez. E cabe a você, antes de começar o planejamento, perder ali 15 minutos, às vezes 20, às vezes meia hora, só para ajustar a posição do crânio. Depois que ajustou a posição do crânio, você começa a fazer a cirurgia, em 5 minutos você faz os movimentos. Né? Você entende que o planejamento, o paciente, ele valoriza isso, aquele negócio de ele ver como que vai ser, como que vai ficar? Sim. Assim, quando você mostra um relatório de um planejamento virtual, o paciente enxerga ele ali na tomografia, os cortes ósseos feitos, tal, ele se sente muito mais seguro, porque ele percebe que você já realizou a cirurgia dele previamente, né? E você já mostra outros casos realizados com planejamento virtual, com os resultados, te dá muito mais segurança para o paciente. Agora, o que existe hoje precisa ter um cuidado para mostrar que aquilo é uma simulação de resultado, né? A gente ainda não tem a tecnologia para simular exatamente como vai ficar no pós-operatório, mas é muito aproximado. E ajuda, inclusive, em tomada de decisão. Rodar um pouco mais ou menos o plano oclusal para dar mais projeção ou menos para o mento. São algumas decisões que você consegue tomar mostrando o planejamento para o paciente. Quando você fala em cirurgia ortognática, existem alguns casos que você consegue associar a outros procedimentos também, né, a cirurgia ortognática. Tem algum caso que você associa a cirurgia ortognática com a queixa do paciente? Algo que você acredita que dê para fazer junto com a cirurgia ortognática, no seu ponto de vista? Sim. Hoje eu acredito que você associar cirurgia ortognática com próteses faciais do tipo de ângulo, de zigoma, é válido. Claro, os casos de ATM, quando tem indicação de operar concomitante, sim. Agora, eu não sou muito adepto de fazer procedimentos estéticos faciais do tipo lipo de papada, rinoplastia associada. Alguns casos bem selecionados só, mas não sou muito adepto, né? Então, claro, existem duas correntes, né? A vantagem de fazer uma rinoplastia associada é num tempo cirúrgico você resolver tudo. Mas quando você pensa em excelência, de resultado e tudo mais, é mais seguro a gente fazer ortognática antes e depois o cirurgião que vai fazer rinoplastia entrar para fazer no segundo tempo, isso depois de 6 meses no mínimo, né? Com os tecidos moles já mais acomodados. Acredito que dá mais segurança para o caso, mas tem um apelo muito grande de fazer procedimento estético associado, né? E existem essas duas correntes. Eu sou da corrente que eu prefiro fazer primeiro os procedimentos de ortognática, seja com prótese facial, com prótese de ângulo, prótese de zigoma, e cirurgias de ATM associadas, prótese de ATM, discopexias. Mas eu sou da corrente que não concorda muito em fazer procedimentos de lipo de papada ou rinoplastia associado. Isso é uma coisa pessoal. Sim, vai de cirurgião para cirurgião, né? Sim, sim. Professor, eu falando sobre cirurgia ortognática ainda, como que você enxerga? A gente sabe que hoje são várias técnicas, né, que são utilizadas para cirurgia ortognática e tem se falado muito na cirurgia ortognática minimamente invasiva. Sim. Como que você enxerga a técnica? É algo que você pratica? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a minimamente invasiva realmente eu acho que foi um dos divisores de água, tá, nas técnicas. Isso já vem sendo estudado há tempos e eu tive o primeiro contato com o Jonatas no curso que ele deu em São Paulo, não sei se foi 2020 ou 2021. Depois do curso dele eu levei 1 ano para fazer meu primeiro caso. Aí eu fiz o curso com o Suenen lá em Balneário Camboriú. Levei quase mais 1 ano para fazer meu segundo caso. Ou seja, eu seleciono muito bem os casos que eu faço a técnica. Eu acredito que não é para todos os casos, né? Pelo menos na minha mão, mas eu acho que funciona muito bem quando bem indicada, né? Então, você tem menos exposição dos tecidos, você desenvolvendo a técnica, você consegue fazer em menos tempo cirúrgico e os resultados são realmente diferentes. Mas, quando você precisa remover muita interferência, casos de assimetria, eu sei que tem cirurgiões mostrando excelentes resultados,
mas eu acredito ainda que você tem que fazer a técnica convencional. Claro, você fazendo a técnica convencional e embutindo na técnica convencional princípios da cirurgia minimamente invasiva, seja de afastamento de tecidos, seja de uso de instrumentais específicos. Isso veio ajudar muito no manejo dos tecidos durante a cirurgia convencional. E tem casos que a gente faz a técnica convencional e o paciente tem menos edema, um pós-operatório melhor do que casos que a gente fez com a minimamente invasiva. Interessante isso. Interessante. Então, é muito curioso isso. Então, hoje eu vejo assim, você pode sim usar a minimamente invasiva, achei que foi um divisor de águas, busquei essa formação e levei um tempo para selecionar caso para fazer. Funciona, né? Mas você pode ter complicações graves, como toda técnica. Então, por isso tem que ser muito bem sedimentado o conhecimento, tem que ser muito bem indicado para isso, acho que, realmente pegar. Porque qual que é o problema de uma técnica nova? Todo mundo começar a fazer indiscriminadamente, e aí vem os problemas, e aí a técnica que é ruim. Na verdade, não é isso. Você tem que saber indicar bem a técnica, porque é uma técnica boa, que eu acho que veio para ficar. Se for respeitado todos os princípios, sequência das manobras cirúrgicas, os instrumentais adequados, eu acredito que dá sim para colocar no arsenal aí dos procedimentos de ortognática. Quando nós falamos sobre cirurgia ortognática, a gente, na maioria dos casos, a gente percebe que o paciente cirúrgico, normalmente, ele, às vezes, vem associado com outros problemas, principalmente esse paciente que tem uma deformidade severa, né, às vezes sofreu bullying na infância, ou um apelido, algo desse tipo, e às vezes até casos de pacientes que têm problemas psicológicos por conta da deformidade, né? A minha pergunta é como que você lida com essa questão do paciente quando existe esse problema, com relação à ansiedade do paciente? E eu acho que o que é mais difícil para o cirurgião, talvez, é lidar com a expectativa do paciente com relação ao resultado. Exato, esse é um exercício para a vida, né? A gente aprende caso a caso, isso é muito difícil. Você tocou num dos pontos, acho, mais difíceis que tem, mais difícil do que você aprender a técnica, mais difícil do que você saber planejar. Eu acho que é identificar o perfil psicológico do paciente. O que me ajuda muito no caso, eu faço terapia, então eu tenho um pouco de noção de psicologia, não que eu seja psicólogo dos meus pacientes, mas intuitivamente você acaba absorvendo um pouco dessa função, tendo feito terapia ou não, mas no meu caso, fazer a terapia me ajudou a entender um pouco do perfil dos pacientes. E eu tomo muito cuidado ao tocar nesse assunto, porque eu já peguei pacientes, por exemplo, que tentaram suicídio algumas vezes. Teve uma paciente que a gente operou, ela tinha um pouco mais de 50 anos, a família não concordava com o procedimento, ela internou no hospital sozinha, fez o procedimento, o pós-operatório ficou sozinha, não teve apoio nenhum da família, né? Então, tem casos extremos assim. E a gente indicar um profissional para fazer o acompanhamento é difícil o paciente aceitar. Então, tem que ter muito tato, muito cuidado, né? Identificar esse paciente que tem essa expectativa alterada. Hoje, estudando aí procedimentos estéticos na buco, a gente sabe que 50% dos pacientes que buscam estética tem um grau de percepção errada do organismo e um grau de expectativa complicado, né? E você tocar nesse ponto, o que eu sempre costumo fazer? Trabalhar de forma gradativa essa baixa na expectativa do paciente. Até ele entender, né, assinar um termo de que os resultados não são garantidos 100%. Mesmo fazendo tudo isso, um dia vai chegar no teu consultório um paciente que vai te enganar. Muitas vezes são pacientes que têm capacidade de esconder esse problema. Isso você só vai descobrir isso no pós-operatório. E, de outro lado, tem pacientes que você pensa, bom, esse paciente vai dar problema no pós porque ele é muito exigente e tal. E você vê que é tranquilo, o paciente no pós ele aceita bem o resultado. Geralmente os resultados ficam excelentes, né? Os pacientes, mesmo com resultados excelentes, alguns têm esse problema de falta de percepção e uma exigência muito grande. Então, acho que é um aprendizado diário. No meu caso, é isso. Na minha terapia, eu discuto muitos assuntos, né, pessoais, de trabalho, e um deles
são perfis psicológicos de paciente. Teve uma paciente que eu consegui fazer o diagnóstico de síndrome de Munchausen, que é uma síndrome que o paciente busca profissionais da saúde. Provavelmente quem está escutando pode ter um paciente desse, acho que é importante divulgar. É basicamente aquele paciente que busca doença, ele busca estar doente para ficar procurando profissional da saúde. Então, tem um exemplo clássico da paciente que se fere, aí o médico faz o curativo e põe um papel alumínio dentro do curativo e o paciente vai com aquilo para casa. Ele volta na próxima semana com o mesmo ferimento e aí o curativo, o papel alumínio está furado, quer dizer, prova que foi o próprio paciente que provocou aquilo, né? E isso em diversos graus e níveis na área da saúde. Na odontologia, por exemplo, pacientes que têm queixas infundadas e ficam sempre buscando o tratamento, né? E eu fui ter contato com isso num congresso no exterior, onde um professor de DTM apresentou casos de síndrome de Munchausen, que a gente tem que ter essa percepção. Então, foi bem marcante, né, no consultório, uma paciente que trazia muito problema desse ponto de vista. Eu consegui indicar ela para um profissional, psicoterapeuta, tive contato com esse profissional e realmente foi confirmado o diagnóstico. Então, dessa forma, eu consegui amenizar e fazer com que a paciente voltasse para o consultório com as queixas normais e a gente resolvesse da forma normal. Na verdade, muitas das vezes o profissional da bucomaxilo, ele tem a destreza de fazer a cirurgia, né? Quando ele está começando a sua carreira, ele aprendeu, só que esses são os problemas que ele vai aprender no decorrer da vida, né? Fazendo atendimento do paciente, ouvindo o paciente, né? Sabendo qual que é a dor do paciente. E a gente sabe que por trás do paciente cirúrgico existe muitas dores que o cirurgião precisa identificar também, né? Perfeito. E não tem como você não absorver isso, né? Queira ou não, você tem um contato direto ali com o paciente. Não, é impossível você não absorver isso, por maior ou menor grau que você tenha de empatia com os pacientes, né? E isso acaba refletindo em você pessoalmente, na tua vida profissional, no teu trato com outros pacientes. E acho importante trabalhar esse lado. Acho que é importante trabalhar esse lado da psicologia dentro da área da saúde, que, na verdade, é um problema social hoje em dia, né? A gente vê que existe muita ansiedade, um problema psicológico mesmo, social, crônico. Então, isso tem que ser trabalhado. Professor, falando sobre essa questão da ansiedade, lidar com a expectativa do paciente, como que é para você poder enxergar o paciente ali depois do resultado, né? Você saber que você conseguiu atingir esse outro lado do paciente, que muitas das vezes ele esconde esse lado emocional, esse lado Sim. psicológico, e trazer de volta, né, a expectativa que muitas das vezes o paciente se perdeu ao longo, né, do tempo, com tanto sofrimento que a gente que trabalha dentro da área sabe que a deformidade causa no paciente, e você poder ver o paciente com um sorriso novamente, né, no rosto e o resultado que ele tanto buscava. Eu vou dar uma resposta nem minha, eu vou dar da ciência a resposta, tá? Tem estudo mostrando que esses bilionários que atingem maior grau de nível financeiro, de conquista pessoal, de conquista material, qual o último grau deles de felicidade, né? Eles estão insatisfeitos, tudo mais, tal. O último grau é quando ele consegue fazer a mudança direta na vida de uma outra pessoa. Então, isso a gente tem de graça na nossa profissão, né? Essa mudança que a gente consegue fazer diretamente na vida da outra pessoa é uma satisfação inexplicável mesmo, né? Não é você piegas aqui até em falar que, claro, a gente trabalha para ter o retorno financeiro, a gente tem que ter o lucro, tudo mais. Mas acho que essa satisfação de você ver a mudança direta é o que mantém a gente na profissão, com todos os percalços, dificuldades que a gente enfrenta. Às vezes não é remunerado na forma que se fosse mais justa, mas essa satisfação é o que mantém a gente na profissão, na verdade. E ele é diferente do paciente que você recebe lá no hospital, um paciente com trauma, que também precisa ali, né, da sua
de toda a sua dedicação, mas é um paciente que ele já chega com um problema e você está ali para amenizar a dor desse paciente. Então, é diferente desse paciente que ele entra para a cirurgia ortognática com uma condição totalmente diferente. São satisfações diferentes desses pacientes, né? Completamente, né? São, uma é a cirurgia de urgência e outra uma cirurgia eletiva, né? Então, na cirurgia eletiva, tem-se a ideia de que a responsabilidade é maior, mas é uma responsabilidade diferente, na verdade. É uma responsabilidade onde você precisa entregar um resultado em que o paciente saia melhor do que entrou, mas não só isso, são indicações diferentes, são pacientes diferentes. E a nossa satisfação é a mesma, quando você devolve para um paciente trauma, ver a felicidade dele em continuar a sua vida com o problema resolvido, isso é igual, eu vejo igual. Não faço essa distinção entre o paciente eletivo e o de urgência, né? Acho que você drenar, às vezes, um abscesso, uma angina de Ludwig, praticamente salvou a vida daquele paciente. São gratidões diferentes, mas em mesmo grau, colocaria assim. Sim. Falando sobre a especialidade, quais são as áreas quais são os profissionais que envolvem o tratamento da cirurgia ortognática, o procedimento da cirurgia ortognática? Quem são os colegas que faz parte desse processo? Excelente pergunta. Eu acho que hoje, para você trabalhar com uma equipe de excelência, primeiro, ortodontista e o cirurgião bucomaxilo, né, que vão conduzir o caso em si. E tem que ver uma conversa muito coesa sobre os tipos de descompensação que se necessita para aquele caso individualizado. O paciente em si, que vai ajudar nas tomadas de decisões com os seus anseios, queixas, etc. E outros profissionais, como fonoaudiólogo, muito importante uma avaliação prévia da fonoaudiologia e o acompanhamento pós. O trabalho do fisioterapeuta, que é diferente do fonoaudiólogo, também é um trabalho importante. E alguns casos, a psicologia para acompanhar esses pacientes que a gente comentou anteriormente. E também o trabalho do reabilitador, hoje, o reabilitador oral, o de dentística, naqueles casos que precisa de uma finalização, em casos que o paciente tem uma discrepância de Bolton, que vai precisar ficar um diastema entre lateral e canino, por exemplo. Eu acredito que está cada vez mais importante essa interdisciplinaridade entre a cirurgia ortognática e as outras especialidades. E, claro, né, se tratando de pacientes de apneia, o acompanhamento com otorrino e outros profissionais que envolvem essa área. Então, hoje tem uma maior multidisciplinaridade no tratamento da cirurgia ortognática. Não é simplesmente vai no ortodontista, descompensa, procura lá um buco próximo da região, opera e está feita a coisa. Não é assim, né? Já faz muito tempo que não é assim. Professor, dentro da cirurgia ortognática, a gente entende a importância de todos esses profissionais envolvidos que, obviamente, traz o resultado final para o paciente. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é o profissional bucomaxilo, a dependência e a importância da fisioterapia no pós-operatório. Porque o maior entrave do paciente que busca a cirurgia ortognática, eu acho que está mais no pós do que no trans, na cirurgia. É mais ou menos por aí? Ou como que você enxerga isso? Com certeza, né? Acho que toda cirurgia ortopédica necessita fisioterapia. E, queira ou não, a cirurgia ortognática é uma cirurgia ortopédica dos maxilares. Necessita também fisioterapia. O trabalho deles abrevia muito o período pós-operatório de edema, de mobilidade de mandíbula, dor, desconforto pós-operatório. Então, associar as duas, acredito que é fundamental. Hoje não dá para você trabalhar em cirurgia ortognática nesse porte sem ter um suporte fisioterapêutico pós-operatório, com certeza. E que muitas das vezes o paciente ele fica com a dúvida: eu vou precisar fazer a fisioterapia? É necessário fazer a fisioterapia após a cirurgia ortognática? Hoje é indispensável, né, doutor? Hoje está bem sedimentado, isso é indispensável. Eu consideraria indispensável, sim, fazer uma fisioterapia bem feita pós-operatória, uma fonoterapia com mioterapia funcional, faz parte do tratamento, né? A não ser que o paciente tenha lá as suas restrições e tenha que
passar o pós-operatório sem esses profissionais, mas acredito que hoje é indispensável. Falando sobre cirurgia ortognática, como que é o processo da cirurgia ortognática, né? Porque assim, o paciente, quando ele pensa na cirurgia, muitas das vezes esse paciente ele não tem nem ainda um tratamento ortodôntico. Isso. Esse paciente ele acha que a cirurgia ortognática ele vai procurar um cirurgião bucomaxilo, vai operar e está tudo certo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as etapas, por onde começa a cirurgia ortognática e aonde que ela finaliza. Perfeito. Hoje existem duas vias, ou o paciente vem via ortodontista ou via cirurgião. Essas duas vias acontecem muito, né? Então, geralmente o cirurgião já tem um ortodontista que ele está acostumado a trabalhar e vice-versa. Geralmente o paciente, quando sabe que tem um problema, procura um desses dois profissionais e tudo começa nessa conversa inicial, nessa consulta inicial. Quando, por exemplo, um ortodontista me encaminha um caso, eu peço para ele a documentação ortodôntica básica para entender o início ali do problema, mas eu sempre gosto de fazer uma consulta presencial. Então, eu peço para esse paciente vir até o consultório, analiso o caso, avalio, e aí sim eu volto a falar com o ortodontista para a gente determinar quais são os movimentos necessários para aquele caso. Hoje a gente tem trabalhado com tomografia antes de montar o aparelho. A gente, pela tomografia, consegue também uma melhor ideia do que aquele paciente precisa fazer para descompensar o caso. Muitas vezes a gente opera a tomografia no software, faz a cirurgia ortognática como se fosse um benefício antecipado, para tentar entender quais são as melhores movimentações dentárias para aquele caso. E aí sim indicar os movimentos para o ortodontista. Então essa é a sequência básica inicial. Então antes de o paciente começar a usar aparelho, vai um tempinho aí para estudar o caso e planejar. Não é simplesmente, é cirúrgico, vamos montando o aparelho, aí vamos descompensando, alinhando e nivelando, não. Às vezes tem que trabalhar com intrusões, modificação de torque, algumas movimentações dentárias importantes para você ter um resultado pós-operatório com estabilidade, né? E aí o paciente passa por um período de preparo ortodôntico que pode variar aí de 1 ano e meio, 1 ano a 2, em média, tá? Alguns casos a gente consegue operar com menos tempo, 6 meses, assim, mas são casos mais raros. Benefício antecipado puro em si, a gente não faz muito. É muito difícil você pegar um caso, operar para depois fazer o tratamento ortodôntico. É possível, tem que ser feito com um bom planejamento e é mais difícil de finalizar. Então, no fim, o problema vai acabar na mão do ortodontista, né? Mas sim, dá para se fazer benefício não antecipado, mas entre o antecipado e o preparo total do caso. Feito isso, se planeja a cirurgia, né? A gente normalmente solicita a cirurgia para o plano de saúde do paciente, espera essa liberação. A gente trabalha só de forma particular os nossos honorários e aí o paciente vai ter uma parte ou não do reembolso desses honorários e é feita a cirurgia. Aí todo aquele processo de a internação no hospital, em jejum, todos os cuidados pré-operatórios que a gente passa para o paciente, faz uma consulta pré-operatória antes, pede todos os exames. A cirurgia hoje, uma bimaxilar completa, a gente tem feito em torno de 4 a 6 horas de cirurgia. Não tem mais aquela coisa de fazer em 2 horas e meia, correndo, não. Hoje tem tanto detalhe, do ponto de vista estético, inclusive, no planejamento, que a gente tem que trabalhar no intraoperatório, que não dá para a gente fazer uma cirurgia em menos de 4, 6 horas, né? E, por incrível que pareça, os nossos pós-operatórios hoje são melhores do que quando a gente operava em 2 horas e meia, 3. Por conta de mais cuidado no manejo dos tecidos, incorporação de técnicas minimamente invasivas na técnica convencional. Então, isso tudo trouxe esse avanço, né? Aí, o pós-operatório, o paciente passa no hospital um dia, recebe alta no dia seguinte, normalmente. Na semana da cirurgia, eu gosto de acompanhar ele dia sim, dia não no consultório, até para dar esse apoio psicológico. O paciente, às vezes, está perdido ali no pós, não sabe se aquilo é normal ou não. Você olha e fala, olha, está tudo normal, está tudo indo bem. Aquilo já dá uma tranquilidade para o paciente, nem que seja para ele ir lá só escutar isso. E aí, na segunda semana, eu gosto de ver também 1 a 2 vezes e depois toda semana. É importante porque nesse período inicial, às vezes você precisa passar um elástico numa posição determinada, que se passar 1 semana ou 2, fica mais difícil de você corrigir isso no pós. Então, esse período inicial de 1 a 2 semanas é importante acompanhar bem de perto. E depois acompanho todo mês, até 6 meses,
e aí o paciente volta depois que removeu o aparelho. Ele vai para o ortodontista de volta, geralmente após um mês de pós-operatório. Aí o ortodontista recola o bracket, se for necessário, e volta a fazer a mecânica, ou então faz o escaneamento para terminar o caso com alinhador, com Invisalign, por exemplo. E assim funciona até o paciente terminar o tratamento ortodôntico. Eu sempre peço para retornar e fazer foto, tudo mais, ver como é que está o caso evoluindo, porque a gente aprende muito caso a caso com a evolução dos casos, né? E assim funciona. E eu tenho um paciente que voltou essa semana no consultório de 10 anos de ortognática. O resultado final da cirurgia ortognática, entre o preparo e o paciente desinchado, tranquilo, redondinho, em média de quanto tempo, doutor? Da consulta inicial até o pós-operatório, esse tranquilo desinchado, geralmente 2 anos, no mínimo, tá? Claro, vão ter casos que você vai conseguir operar o paciente em 6 meses e ele vai ter uma recuperação, por exemplo, com a técnica minimamente invasiva de 2 semanas. Então, esse paciente em 7 meses está tratado, mas são exceções, né? Sim. Pelo menos na minha prática. Sim. Então, geralmente, eu coloco um tempo aí de 2 anos para o paciente, para também não gerar essa expectativa, que sempre fica aquela, né, doutor? Quando é que vai? Quando é que não vai? E tem casos que vão rápido e tem casos que vão ser mais arrastados mesmo. Isso tem que trabalhar muito também, né? É de caso para caso, né? É. Você falou sobre os alinhadores. É possível fazer todo o preparo com os alinhadores e realizar a cirurgia ortognática? Sim, é possível. Hoje já se tem mais experiência nisso, né? No nosso caso, a gente gosta de, quando trabalha dessa forma, deixar o ortodontista bem à vontade para trabalhar da forma que ele está acostumado com os alinhadores. Dependendo do movimento que vai ser feito, eu peço para colar brackets mesmo no pré-operatório, mas na maioria não precisa, tá? Porque você trabalhando bem a descompensação, você consegue chegar numa oclusão final boa, adequada. O segredo é esse, você ter uma oclusão final boa no momento do ato operatório. Tendo isso, você consegue uma boa estabilidade pós-operatória e aí o ortodontista pode fazer o rescaneamento para continuar o tratamento do caso. Estamos quanto tempo de podcast? 1h37. 1h37. Estamos chegando quase que no finalzinho do nosso podcast aqui. Eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer aqui ao professor sobre cirurgia ortognática, que é muito importante. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, nós temos o Ortognática Assim lá, que são os cortes que nós fazemos aqui desse canal para a gente tirar a dúvida dos pacientes que nos procuram com relação à cirurgia ortognática. Professor, como que é o pós-operatório desse paciente? Quais são as indicações que você tem de alimentação? Como que você lida com esse paciente aí depois da cirurgia ortognática? Ótimo. O pós-operatório, primeira semana, alimentação líquida, né? Não libero mastigar nada mesmo, até para entender como está funcionando essa mobilidade, abertura de boca, regressão de edema. E já na primeira semana eu indico drenagem linfática, às vezes uso de fitas, né, do tipo kinésio para ajudar na drenagem, regressão de edema. E na segunda semana a gente entra com uma alimentação pastosa, onde o paciente pode ter uma alimentação mais consistente. E nesse período também trabalho com suplementos alimentares, que são líquidos, para o paciente não passar fome. Já tive pacientes que voltaram na semana seguinte no consultório que desmaiou na minha frente, porque não estava bem nutrido, né? Então hoje eu me preocupo muito com essa nutrição pós-operatória. A gente tem lá no AIS tem um PDF com dicas de nutrição, de preparo de comida, tudo mais, para deixar preparado por nutricionista, né? Para deixar aquilo bem equilibrado, de uma forma que o paciente possa ingerir e ter ali sua nutrição garantida. Com relação à prática de atividades, eu deixo pelo menos 2 semanas para o paciente ficar em casa em repouso relativo, né? Não significa que ele vai ficar lá engessado. O paciente pode, depois de 2 semanas, voltar a ter alguma atividade social, alguma atividade de trabalho, se for o caso. E tem pacientes que preferem ficar 1 mês mesmo afastados, ou precisam ficar 1 mês afastado, dependendo da recuperação. Isso é muito individual também, né? Tem paciente que edemacia mais, tem paciente que inflama mais, menos, e do tipo de movimento que foi feito, né? Isso tudo influencia. Mas basicamente é isso. E após 2 meses, a gente praticamente não vê mais edema muito residual. Claro,
a face vai mudando, né? Em 6 meses você ainda vê regressão de edema. Em 1 ano você vê os músculos da mímica facial se adaptando melhor ainda àquele arcabouço esquelético que você produziu. E aquilo vai melhorando com o tempo. Às vezes você vê o paciente 1 ano no pós, está melhor, 2 anos está melhor ainda, porque a musculatura vai acomodando melhor naquele arcabouço que você fez. Mas o pós-imediato é isso, pelo menos 2 semanas ao mês o paciente meio de molho aí. E para esporte, principalmente de impacto, 6 meses. Né? Agora jogar uma bola, tudo mais, com 2 meses, dependendo, dá para voltar 2, 3 meses. Falando sobre a dúvida do paciente, ele vai ficar com cicatriz após a cirurgia ortognática, doutor? As cicatrizes são todas intraorais, né? Eventualmente a gente precisa fazer algum acesso extraoral pequeno, pode deixar, em alguns casos, uma leve cicatriz hipertrófica que pode ser corrigida, mas isso é muito raro. Então, a cirurgia é toda feita por dentro da boca, com cicatrizes internas que geralmente somem. E o que pode acontecer é ficar fibrose, e aí você tem que trabalhar no pós-operatório com soltura, com massagem, mas isso geralmente evolui super bem. O paciente precisa retirar os parafusos depois da cirurgia ortognática ou não? Bela pergunta essa aí, essa clássica também, né? No Brasil, difícil. É só se der algum problema de dor, infecção no local, tal. Mas isso é mais comum nos países nórdicos ali, de clima muito frio, que realmente o paciente sente uma alteração, né? Quando altera muito a temperatura, muito frio, ele sente um pouco de dor. Alguns pacientes que moram no Brasil em região fria ou que passam ali um tempo em região lá do sul, região mais fria, relatam que realmente sentiram ali, mas nenhum até hoje me procurou para remover a placa por esse motivo. Uma coisa que é o entrave, acho que do paciente, é com relação à parestesia. Como que é isso, doutor? A parestesia é um tema importante de ser comentado, porque a maioria dos casos vai ter uma parestesia transitória e alguns casos não vão voltar 100%. Né? Isso tem que ser conversado antes. O que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte, mesmo esses casos que não apresentaram uma melhora de 100% da parestesia, ele volta a ter atividade e esquece até que está com essa parestesia e nunca, nenhum desses casos, se arrependeu de operar por conta disso. Mas, claro, a gente já teve casos em que o paciente teve uma parestesia mais importante e, com o trabalho de fisioterapia, fono, isso foi resolvido do ponto de vista que ele não tem mais aqueles problemas de sair alimento ou problemas que aquela falta de sensibilidade atrapalhou ele no dia a dia. Mas são raros casos, viu? Hoje em dia a gente tem mais controle, o uso de piezo, a gente consegue preservar mais o nervo. Inclusive na técnica minimamente invasiva, você tem menos período de parestesia e o paciente sente dor antes, porque o nervo volta a funcionar antes. Né? Então, você tem que entrar com uma analgesia mais pesada na minimamente invasiva. Falando sobre curiosidades da cirurgia ortognática, o paciente que tem os parafusos, né, que colocou ali as placas, né, por conta da cirurgia ortognática, ele vai sofrer algum problema no aeroporto, no banco? É uma curiosidade do paciente. Não, problema nenhum. É uma pergunta frequente e nem com ortognática, nem com implante zigomático. O que pode acontecer se esse paciente precisar de uma ressonância magnética, pode ter um tipo de interferência na região de interesse do exame. E eu nunca precisei remover uma placa por conta disso, mas isso tem que ser avisado para o laboratório para que eles tenham atenção ali no momento de exame, tentar regular a máquina para que isso não ocorra. Mas problema de aeroporto, banco não vai ter. Em relação ao aparelho ortodôntico, é um entrave do paciente, porque quanto tempo ele precisa usar? É antes, durante e depois da cirurgia ortognática? Como que é isso, doutor? Perfeito. O aparelho é essencial, seja ele fixo ou o alinhador, né? Hoje em dia a gente tem a felicidade já de ter os alinhadores bem desenvolvidos e o que a gente faz às vezes é migrar no pós-operatório para um alinhador para finalização. A gente tem geralmente 1 ano de uso de aparelho pré-operatório e de 6 meses a 1 ano no pós-operatório. Eu digo 1 ano no mínimo, tá? Às vezes casos que necessitam 2 anos de preparo, às vezes até 2 anos e meio. E no pós-operatório, com 6 meses a 1 ano, o caso já está pronto. Agora, se o paciente está no pós-operatório com alinhador, ele vai aceitar muito mais o tratamento
E, às vezes aquele caso necessita mais tempo para finalização mesmo. Então, basicamente é isso. A gente consegue fazer hoje uma técnica híbrida, se for o caso, porque alguns casos ainda precisam do aparelho fixo e muitos casos já são feitos com alinhadores do começo ao fim. Mais 2 perguntinhas para a gente finalizar o nosso podcast aqui com o professor Dr. André Sakima, que são 2 perguntas chaves no meu ponto de vista. A primeira, doutor, o plano de saúde cobre 100% a cirurgia ortognática? Excelente pergunta. A cirurgia ortognática está no rol dos procedimentos da ANS, ou seja, isso significa que se o paciente tem o problema, seja ele pré-existente ou não, se for pré-existente ele vai ter que cumprir um período de carência maior, o plano tem a obrigação de cobrir essa cirurgia. De que ponto de vista? Obrigação de cobrir a internação hospitalar, os custos de hospital e os custos dos OPMEs, que são os materiais inerentes à cirurgia, do tipo placa-parafuso, brocas, serras, etc. Então, isso o plano de saúde deve cobrir por lei. Os honorários profissionais, aí vai variar de profissional para profissional. Tem profissional que é funcionário do plano de saúde e tem profissional que é particular. No meu caso, eu sou particular, eu cobro os meus honorários de forma particular. A gente apresenta para o plano de saúde o relatório com a patologia, solicitando a cirurgia e solicita uma prévia de reembolso dos honorários. A maioria dos planos tem uma taxa de reembolso desses honorários profissionais, nem sempre atinge os 100% do que a gente cobra, alguns casos sim, e tem planos que não têm reembolso. Então é importante saber isso previamente, né? Saber inclusive quais hospitais que aquele plano vai cobrir e saber se o profissional atende nesses hospitais. Então tudo isso tem que ser conversado e bem planejado também. Doutor, com relação à cirurgia ortognática, uma dúvida muito pertinente do paciente, por se tratar de uma cirurgia em ambiente hospitalar, cirúrgico, se a cirurgia ortognática é considerada um procedimento seguro. Sim, a cirurgia ortognática é segura, sim, sem dúvida. Como toda cirurgia, existem os riscos, mas uma cirurgia eletiva, onde a gente busca toda a história médica do paciente, exames complementares. Se for necessário, indicamos o paciente, encaminhamos para fazer consulta, por exemplo, com um cardiologista ou outro profissional especialista em que esse paciente precise passar para avaliar a condição de saúde. E ele só vai operar quando ele estiver completamente controlado de alguma comorbidade que ele possa apresentar. E hoje as técnicas cirúrgicas são bem conhecidas, né? Do ponto de vista de técnica cirúrgica, acredito que muito segura, não tem muito... a gente não tem muito do que se preocupar. E do ponto de vista de saúde, de estrutura hospitalar, anestesia, hoje as anestesias são muito mais seguras que no passado. Então, pode ir tranquilo. Se você precisa de cirurgia ortognática, pode confiar que está bem estabelecido. Hoje, o número de cirurgias que se faz prova que é uma cirurgia segura. É um grande número de cirurgia ortognática que é feito diariamente. Estamos chegando mais um final do nosso podcast aqui pelo canal da Bucocast. Hoje entrevistei aqui o professor Dr. André Sakima, cirurgião bucomaxilofacial. Estou finalizando esse podcast agora de verdade, que eu começo, eu estou finalizando e não finalizo. Mas para uma última pergunta a gente finalizar e você fazer as suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o ortodontista, porque é muito importante, né, a gente falar sobre isso, já que esse paciente ele vem, na maior parte das vezes, né, do ortodontista. E o ortodontista, muitas das vezes... como a gente organiza muito simpósio de ortocirurgia, a gente vê uma dificuldade que o ortodontista tem com o cirurgião bucomaxilo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que é o seu dia a dia com o ortodontista quando existe esse paciente, quais são os caminhos, como que você lida durante esse processo, que você tem um tempo com esse ortodontista até que esse caso se finalize, né, doutor? Perfeito. Para começo, eu fiz um curso de ortodontia, né? Para entender, conversar com o ortodontista, saber das indicações, limitações, eu fiz um curso para aprender a colar bracket, fazer toda a técnica de ortodontia, separar dente, colar banda, tudo para poder entender do mundo da ortodontia. Acho que é importante isso. E também é importante o ortodontista participar das cirurgias para entender do nosso mundo. Então, é um casamento ali, tem que ter esse entendimento, né? É assim que eu procuro me relacionar com os ortodontistas. E, claro, quando tem oportunidade de poder reunir um grupo de ortodontistas para fazer um simpósio,
está sempre disponível para tirar dúvidas de planejamento. Se for necessário que ele venha até o consultório junto com o paciente, junto com os modelos, para a gente discutir o caso, você tem que ter esse tempo disponível para o ortodontista, né? Seja ele virtual ou presencial. Então, acho que é importantíssimo essa relação cirurgião-ortodontista. Tem que ter essa disponibilidade, senão a coisa não funciona. Senão o tratamento fica um tratamento manco, né? Um tratamento que não vai ter o resultado excelente que se deve ter. A comunicação do bucomaxilo com o ortodontista é fundamental no processo durante o tratamento, até porque o sucesso, o resultado, né, desse procedimento cabe aos dois, né? Quando dá certo, os dois sobem no pódio. Quando dá errado, também a responsabilidade é dos dois. Então é importante essa relação e caminhar o mais próximo possível para que o maior beneficiado seja o paciente. Ismael, perfeito, é isso mesmo. Queria aproveitar agora para agradecer novamente o convite, dizer que eu sou fã do Bucocast, acompanho, aprendo muito nas entrevistas e espero que eu possa ter contribuído um pouco aí também com um pouquinho de experiência, conhecimento para as pessoas que estão escutando aí. Obrigado a todos aí por acompanhar. É isso aí, a gente está aí. As redes estão aí para a gente se comunicar. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. A gente sempre tem aí esse tempo para fazer esse contato aí com todo mundo. É isso aí. Um abraço a todos. Esse foi o nosso professor doutor André Sakima Serrano, aqui direto de São Paulo. Nosso estúdio aqui na Lapa, né? A gente tem o nosso estúdio lá em Piracicaba, também em Limeira, né? Mas aqui nós temos uma adaptação do nosso estúdio aqui no bairro da Lapa, quando a gente tem convidados como o Dr. André Sakima, que não tem tempo na agenda para ir até Piracicaba, aí a gente vem para São Paulo para poder atender esses nossos convidados, mas nós que ficamos felizes em poder recebê-lo, uma honra poder fazer esse bate-papo contigo, falar um pouquinho sobre a especialidade. Confesso que se nós fôssemos nos aprofundar aqui em cirurgia ortognática, nós estamos gravando aqui em São Paulo, quase 1h da tarde. Nós iríamos ficar a parte da tarde toda aqui falando sobre cirurgia. Dá para falar bem. Dá para falar bastante, mas eu agradeço, meu amigo. Obrigado, Ismael, viu? Pela oportunidade de novo. Eu que agradeço mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Até o nosso próximo episódio.